Peço gentilmente que você abra a sua Bíblia mais uma vez, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós leremos 2 versículos, versículos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Estarei lendo, meus irmãos, na versão Almeida, Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo de número 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, é importante entendermos o que se passa, o contexto geral de tudo isso. O apóstolo Paulo, já com seu ministério firmado, já havia visitado muitos países, implantado muitas igrejas, e durante a caminhada ele também estava preparando alguns jovens obreiros para lhe ajudar naquela missão da propagação do Evangelho. Assim como Barnabé, assim como Silas e entre outros, também levantou-se naquele momento, meus irmãos, jovens como Timóteo, Tito, jovens pregadores, jovens que se dedicaram à obra de Deus e que foram levantados como vozes para abençoar aqueles países, aquelas cidades, pregando as boas novas de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, ele também escreve a Tito, e as cartas, elas são muito parecidas. Isso é muito interessante, porque Paulo, meus irmãos, ele se dedica a instruir aqueles jovens pregadores, jovens pastores, para a realidade que eles estariam vivendo naquele momento. Paulo é muito cuidadoso e ele se preocupa em passar muitos detalhes, riqueza de detalhes, na instrução de como eles devem seguir na organização, passando as diretrizes, na administração e o cuidado na igreja. Mas, voltando para Timóteo, a primeira carta, é importante compartilhar isso com vocês. Ela é tanto um documento pessoal, como também um manual de administração e disciplina da igreja. Nela, Paulo alerta sobre os falsos mestres que estão se levantando no meio do povo. Ele também ressalta a importância da oração, como também ele passa orientação aos diáconos e presbíteros no cuidado pastoral a todas as pessoas. Já na segunda carta a Timóteo, Paulo, ele é ainda mais pessoal, é como uma carta escrita de um amigo para outro. Paulo, ele estava preparando o seu discípulo Timóteo, aquele que considerava como filho, para levar o ministério adiante, principalmente depois que ele partisse. O apóstolo Paulo entendeu, já estava entendendo, ele já sabia disso diante das circunstâncias. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele já estava preso em Roma, e ele escreve ao seu filho Timóteo, filho no Senhor, o seu discípulo, para que ele guardasse o seu coração diante de muitas coisas que estariam acontecendo. O nosso irmão Gaio fez a leitura do capítulo 3 do livro de 2 Timóteo inteiro, e nós podemos já perceber algumas características da realidade em que Timóteo estava vivendo naquela época, pastoreando aquelas igrejas. Timóteo, meus irmãos, estava cercado de falsos mestres. Estava pressionado pelo ministério local por ele ser muito jovem. Muitos duvidavam da capacidade dele de pastorear a igreja, de ser uma liderança naquela época, pela pouca idade que ele tinha. Diante desse contexto e diante dessa realidade, nós podemos tranquilamente imaginar que para Timóteo não seria estranho se ele tivesse abandonado aquela carreira. Não seria estranho se ele tivesse desistido de tudo aquilo diante das dificuldades que ele estava vivendo. Antes fosse a dificuldade num certo país, numa certa cidade, de pessoas que não queriam ouvir a palavra, mas a dificuldade maior que ele enfrentava não era apenas essa.
mas eram de pessoas que caminhavam com ele dentro da igreja. Eram de pessoas que queriam distorcer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, quando nós chegamos no versículo de número 14 do capítulo 3, nós estaremos, meus irmãos, passeando sobre a carta de Timóteo, a segunda carta. Mas, já chegando no versículo de número 14, nós entendemos que quando Paulo fala, meus irmãos, dizendo a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aqui nós já podemos perceber o cuidado de Paulo em fazer com que Timóteo guarde o seu coração diante de tudo aquilo que ele está vivendo. Mas ele dá alguns recursos para que Timóteo ele entenda essa mensagem. Timóteo, para que você permaneça firme, para que você continue seguindo adiante, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Do lugar de onde você veio, você precisa se lembrar, Timóteo, de onde você veio. Aqui Paulo, meus irmãos, estava fazendo uma forte referência à avó de Timóteo, à mãe de Timóteo, e nós vamos ver isso no capítulo 1 do livro de 2 Timóteo, a partir do versículo 5. A avó dele, que se chamava Loide, e a mãe chamada Eunice. Aquelas mulheres que têm a sua fé testificada por Paulo, aquelas mulheres que tiveram a sua fé reconhecida pelo apóstolo Paulo. Então ele estava dizendo a Timóteo: Timóteo, para que você continue seguindo nesta missão, e para que você consiga concluir com êxito essa missão, você precisa, Timóteo, olhar para trás e ver exemplos que você tem. Você tem um exemplo na sua casa, você tem a sua avó, você tem a sua mãe, que é uma serva de Deus, você tem pessoas na qual você pode se espelhar, Timóteo. E aí, meus irmãos, o Senhor imediatamente já me faz lembrar, e eu trago isso aqui para vocês, o quanto que os nossos pais se esforçaram para que nós estivéssemos aqui hoje, o quanto que os nossos avós e pais se esforçaram para que hoje você estivesse louvando ao nome dele aqui. Talvez, se nós fôssemos oportunizar, muitos aqui teriam testemunhos que durariam a noite inteira para contar das noites mal dormidas dos seus pais e familiares que passaram, intercedendo pela sua vida para que você pudesse estar nessa casa. Talvez alguns aqui conheceram a Jesus, se aproximaram da igreja, mas devido a algum problema se afastaram, passaram muito tempo distante, muito tempo fora, mas tinha alguém lá na sua casa que não desistia de orar por você. Tinha alguém na sua casa que não esquecia do seu nome, que o seu nome estava nas suas orações. E aqui nós já aprendemos, meus irmãos, que para que nós sejamos fortalecidos na fé e continuemos nessa missão, que é de propagar o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo diante de todas as dificuldades e intempéries, nós temos sempre uma referência, nós temos sempre alguém que nós podemos olhar e servir de modelo. Se não forem os seus pais, você tem seus avós. Se eles não podem, você tem um líder na sua congregação, um pastor. O pastor da nossa sede está aqui, homens de Deus, na qual você pode olhar, se inspirar, se espelhar. Você tem a palavra de Deus como sua principal fonte de inspiração, de homens e mulheres que não abriram mão da sua fé, que não desistiram mesmo diante de todos os problemas que enfrentaram. Hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo quer fortalecer a nossa alma, porque, como foi lido, não está fácil ser crente hoje, não está fácil ser um jovem que serve ao Senhor Jesus, não é fácil ter um jovem aqui que está abrindo mão de um sábado, depois de uma semana inteira de faculdade, de trabalho, de pressão, de opressão, muitas vezes dentro da empresa, dentro do seu ambiente, e de repente hoje seria um dia em que muitos por aí estão se reunindo, te fizeram até o convite, mas nós lembramos do que nós passamos, nós temos uma referência, nós temos um referencial, e nós escolhemos vir aqui essa noite. Glórias a Deus. O nervosismo, às vezes, de uma certa forma, nos atrapalha. Nós temos amigos aqui que se sentem muito à vontade no púlpito, mas todas as vezes que subo aqui, fico muito nervoso. E eu esqueci de contar para vocês, de dizer para vocês o tema da mensagem de hoje, meus irmãos, que é, e vocês vão entender o motivo disso, assumindo o legado do Evangelho.
para que nós possamos assumir um legado do Evangelho. O que é legado? É algo que é deixado por uma geração anterior. É algo que é deixado por alguém que veio antes de nós. É algo de muito precioso que foi deixado para nós, para a gente poder usufruir daquele bem que foi deixado. Muitos de vocês aqui têm milhões guardados à espera de vocês, porque os avós e os pais já estão guardando para quando chegar no tempo certo você poder usufruir, poder fazer aquele dinheiro crescer ainda mais, assim eu creio. Mas, meus irmãos, quando nós estamos falando aqui de um legado do Evangelho, nós estamos falando, meus irmãos, de homens e mulheres que dedicaram a sua vida na proclamação da mensagem de Jesus Cristo. E eles trabalharam muito para que essa mensagem continuasse a ser pregada, mesmo depois que eles partissem. Como foi dito aqui na introdução, Paulo ele pregava, ele escrevia a Timóteo, a Tito e a todos os outros, acreditando que mesmo depois de partir, aquela chama do Evangelho estaria acesa no coração daqueles jovens irmãos. Então é por isso que nós estamos aqui. Alguém um dia esteve pregando aqui, alguém um dia precisou trabalhar muito para que essas estruturas estivessem levantadas, como foi dito há pouco. Há muitos anos atrás, as nossas igrejas eram muito simples, as nossas igrejas não tinham muitos recursos, mas alguém precisou trabalhar. A igreja não começou, meus irmãos, com centenas de jovens como que estão aqui hoje, começou com pouquinhos, mas alguém se dedicou em pregar a palavra. Alguém precisou caminhar léguas e léguas dia de domingo durante a semana, parei de um bairro a outro falando do amor de Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: hoje a nossa igreja é muito bonita, como todas as outras que existem em Fortaleza. São igrejas pomposas e cheias da presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: os pastores e líderes, nós que estamos aqui acreditamos, e nós precisamos ter essa certeza de que se Jesus não voltar, amanhã quem estará pregando são vocês, quem estará levando o compartilhamento do Evangelho serão vocês. Essa é a nossa responsabilidade. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens ensinado, aprendido. Ele também está falando de líderes e pastores. O próprio Paulo se dedicou em ser cuidadoso no ensinamento àqueles jovens. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos na congregação, nós estamos aqui na sede, e nós temos líderes e pastores. Eu preciso dizer isso a vocês, que estão empenhados na capacitação da igreja, dos obreiros, capacitando a igreja para o ensino, para a pregação da palavra, te motivando todos os dias. Eu sei o que é isso, eu já fui muitos anos de congregação. Hoje tem visita e joga a lista no WhatsApp. Gente, não se preocupa que vai ter carro para todo mundo, não se preocupa porque hoje eu vou pagar o Uber. Ah, irmão, não vou hoje não porque eu não tenho dinheiro. Não se preocupe, eu cuido de você, eu lhe levo, eu lhe trago para... Não, meu pai não vai deixar, não tem problema, eu falo com seu pai. Tem pessoas preocupadas com vocês. E quantas vezes a gente é de uma certa forma egoísta, não reconhece esse esforço. Mas, meus irmãos, essa noite Deus também nos traz aqui para nos fazer entender que amanhã esses líderes serão nós. Isso aqui não é uma palavra de vingança, mas isso aqui, meus irmãos, é o ciclo natural da vida. Como eu disse, se Jesus não voltar, vocês serão os líderes lá do Dias Macedo, vocês serão os líderes, meus irmãos, lá da Barra do Ceará, da Nova Assunção. Vocês é que serão os pastores, as esposas de pastores, os líderes de departamento. Por isso há uma necessidade da gente, meus irmãos, olhar para trás e ver as pessoas que torcem por nós, que nos ajudam, que oram por nós, que nos incentivam. Eu tenho certeza que nós sairemos dessa noite mais gratos a essas pessoas, em nome de Jesus. Nós temos referências. Nós temos alguém que nós podemos olhar e ter um modelo. Nós podemos seguir os passos de alguém, e essa principal pessoa se chama Jesus Cristo. Ele nos ensinou cada caminho por onde ir. Ele nos disse o que é que nós precisamos fazer nos dias de aflição, mas Ele também nos ensina o que fazer quando for o dia de alegria. Ele nos ensina o que fazer quando nós tivermos uma esposa. Ele também nos ensina o que fazer quando tivermos filhos. Meus irmãos, se existe um referencial perfeito no qual nós podemos adotar para nós, se chama Jesus Cristo.
E mais uma vez, eu sei que estou sendo redundante, mas que essa palavra fique cravada no nosso coração. Nós temos referências e nós temos exemplos, mas vocês também são exemplos. Nós já somos referências para alguém. Ou vocês acham que o irmão menor de vocês olha só para os pais de vocês? Eles também olham para vocês. Os nossos filhos nos copiam. A psicologia já sabe disso, ela já atesta isso. Eles são uma réplica do que nós somos. Eles vão copiar o que nós fazemos em casa. Pelo amor de Deus, meus irmãos, tem alguém olhando para vocês. Tem alguém esperando algo de vocês, juventude do Senhor. Você pode achar que você é invisível na congregação, no seu bairro, na sua casa. Você pode achar que não tem ninguém lhe olhando, lhe observando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: sempre tem alguém olhando para você, esperando de você alguma coisa. O que nós estamos entregando? Qual o exemplo que nós estamos passando à nossa geração? Vale a pena pensar sobre isso. Mas o versículo de número 15 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vou adiante, versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra. O versículo 15 diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nós entendemos que para que nós consigamos permanecer naquilo que nós aprendemos, nós precisamos manter firme no nosso coração a chama, o amor pelas escrituras. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia, gente. Nós precisamos voltar a amar, nos debruçar sobre a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, porque como disse esses versículos, só ela nos tornará habilitados para boa obra. Deus está nos direcionando essa noite, estará nos incomodando a momentos devocionais com mais frequência, a momentos de oração com mais frequência, a momentos de leitura da palavra com mais frequência. Meus irmãos, eu creio que essa noite nós vamos sair daqui desejosos de conhecer Deus ainda mais através da sua palavra, em nome de Jesus. Além dos versículos 14 e 15 do capítulo 3, eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, também o capítulo de número 4, o versículo 1, quando a primeira palavra do capítulo de número 4 diz assim: conjuro-te. O que quer dizer essa palavra? Conjurar quer dizer suplicar, implorar. Conjurar quer dizer insistir. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: eu te suplico, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo faz a convocação não somente segundo a sua autoridade a Timóteo, mas ele pede diante de Deus. Timóteo, ou melhor, Paulo já era muito respeitado por Timóteo. Ele já era uma autoridade constituída. Mas, meus irmãos, quando ele vai falar isso a Timóteo, ele diz assim: ô Timóteo, eu te suplico, eu insisto a você, eu te peço com todas as minhas forças, Timóteo, diante de Deus, se você não puder fazer por mim, faça por ele, Timóteo. Paulo precisava, meus irmãos, fazer com que Timóteo entendesse a importância de assumir aquele legado do Evangelho. Timóteo, você precisa dar continuidade nisso, e mesmo que não seja por mim, eu te peço por Deus, Timóteo. Essa palavra é replicada a nós essa noite. Meus irmãos, eu não posso te convencer a ser um propagador do Evangelho. Eu não posso te convencer a ser um exemplo de Deus no lugar onde tu mora, por onde tu anda, onde tu trabalha. Mas assim como Paulo, eu digo a vocês essa noite: pelo amor de Deus, preguem a palavra. Preguem a palavra. Timóteo, eu tentei fazer de tudo para que eu fosse um exemplo para você. Tudo que eu fiz, vocês vão poder ver durante... eu gostaria de deixar como uma tarefa de casa para vocês, ler todas as duas cartas, 1 e 2 Timóteo.
E é interessante que Paulo, em dado momento, ele diz assim a Timóteo: Timóteo, você viu que eu sofri. Foi lido aqui no capítulo 3. Você sabe de todas as perseguições que eu sofri, de todos os açoites, das prisões, dos naufrágios. Mas eu quero te dizer que em todas elas o Senhor esteve comigo. Timóteo, eu quero te mostrar que vale a pena atender o chamado de Jesus Cristo. Aleluia! Paulo conjura Timóteo, pois ele tinha certeza do seu compromisso com o Evangelho. Paulo não podia perder tempo. Paulo não podia perder tempo, gente. É por isso que ele insiste com Timóteo: a vinda de vocês aqui não foi em vão. Deus está contando comigo e com vocês para essa grande obra. Deus está contando comigo e com vocês para o compartilhamento do seu amor. Agenor, mas eu não sou pregador. Agenor, eu não sou cantor. É difícil cantar. Qualquer pessoa vir cantar depois do James cantando aqui, depois das meninas, uma bênção. Mas, gente, não importa se você não é um belo cantor, se você ainda não tem habilidade da pregação. Jesus quer te usar do jeito que você é. Jesus quer te usar com aquilo que tu tens, e nós vamos ver daqui a pouco isso, meus irmãos. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, ele tinha certeza do comprometimento daquele rapaz. Timóteo, ele era um representante de Paulo. Ele vai a muitas cidades de igrejas já implantadas representar o próprio Paulo. Em algumas cidades as igrejas estavam sofrendo com alguns problemas internos, e Paulo direciona a Timóteo para resolvê-los em seu nome. Ele tinha autoridade, ele tinha, meus irmãos, o respaldo do apóstolo Paulo. Timóteo era alguém de confiança, e que Paulo sabia que Timóteo daria continuidade àquela mensagem. Será que nós temos sido essas pessoas de confiança? Será que Deus tem olhado para nós e enxergado em nós pessoas que se disponibilizam com o coração aberto de sermos crentes, de sermos pregadores do Evangelho de Jesus? Eu não estou falando de sair na rua com a Bíblia levantada e gritando e pregando, não. É de se comportar como crente. Eu estou falando de falar como crente em Jesus. Eu estou falando de alguém que é obediente aos pais. Eu estou falando de pessoas que são submissas no seu trabalho, que são pessoas honestas, que não fraudam. Eu estou falando de pessoas que são pessoas que ajudam a sua comunidade. Isso é evangelho. Isso também é evangelho. Meus irmãos, alguém disse: se for possível, em último recurso, se não tiver jeito, você também fala, você também prega através das palavras, porque a nossa pregação é através da nossa vida, é através do nosso comportamento, é através da nossa forma de ser. Aleluia! Eu sei que essa é uma palavra difícil, meus irmãos. Duro também foi para mim, foi muito penoso preparar esse sermão. Mas o Senhor nos conduziu a isso. Eu tenho certeza que alguém está recebendo essa palavra. E vale a pena dizer para vocês: eu preciso dizer isso, ela começa em mim. Ela precisa começar em mim. Aleluia. Timóteo, ele foi convocado para assumir o legado do Evangelho, mesmo sendo como um de nós. Ele era jovem, tímido, tinha problemas físicos. Ele sofria com uma gastrite. Nós temos aqui grandes teólogos, era algo parecido com isso. Ele sentia muitas dores no estômago. Inclusive, Paulo até, em muitos momentos, orienta o que ele deve fazer diante daquelas dores. Mas ele era como nós. Ele era, meus irmãos, ele tinha limitações. Ele tinha dificuldades. Ele sabia que não era perfeito. Ele não era um super-homem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não dá mais tempo de nós ficarmos envergonhados. Pare de ficar colocando em nome de Jesus suas limitações como um empecilho. Pare de ficar dizer para Deus que você não vai por causa disso ou daquilo. Senhor, eu não participo do conjunto por isso e por aquilo. Senhor, eu não quero ir para o evangelismo porque eu não gosto do fulano, do cicrano. Eu não quero participar do GV porque eu tenho que me deslocar demais. Nós temos dado tantas desculpas.
Senhor, mas tem as desculpas que ele entende. Quais são as desculpas que ele entende, entre aspas? Senhor, foi uma semana inteira de trabalho, eu estou cansado, não tenho como ir para a igreja hoje, mas tu sabes, Senhor, meu corpo está muito cansado. Senhor, hoje não tem como orar, eu estou arrasado, o Senhor entende, o Senhor intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a gente associa, usa até da palavra para justificar os nossos erros. Mas olha que interessante, meus irmãos. Brennan Manning, em seu livro O Impostor que Vive em Mim, escreveu: muitos cristãos encontram-se derrotados pela maior arma psicológica que Satanás usa contra eles. Essa arma tem a eficácia de um míssil mortal. Seu nome? Baixa autoestima. Essa arma de Satanás provoca um sentimento visceral de inferioridade, inadequação e insignificância. Tal sentimento agrilhou a muitos cristãos, a despeito das maravilhas e experiências espirituais e do conhecimento da palavra de Deus. Apesar de entenderem sua posição como filhos e filhas de Deus, estão atados, presos por um terrível sentimento de inferioridade e acorrentados a uma profunda sensação de indignidade. Mas eu quero dizer para você que tem se sentido assim, que todas as cadeias que te fazem acreditar que você não serve, que você não presta, que você não está apto, estão sendo quebradas agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E a partir de hoje você será alguém que vai olhar para a palavra, vai olhar ao seu redor e vai identificar lugares que precisam de ouvir uma palavra, precisam de um bom exemplo. Você não mais terá vergonha, você não vai mais se sentir bloqueado. Vocês se lembram de Moisés, quando ele chega naquele lugar que ele vê a sarça, Deus chama Moisés e ele disse: Moisés, tira a sandália, aqui é um lugar santo. Moisés, eu te escolhi, eu te chamei para ser o libertador do meu povo. E aí Moisés começa a colocar para Deus um monte de dificuldades, um monte de coisas que ele não poderia fazer, mas não dá, eu não sou capaz, e não dá. Senhor, eu sou pesado de língua, eu não falo bem. Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele realmente só não conseguia se expressar ou formar boas ideias. Mas meus irmãos, de tanto ele insistir que não poderia, e o Senhor responde a Moisés dizendo: ó Moisés, quem foi que criou o mudo? Quem foi que criou o surdo ou as pessoas com deficiência, parafraseando? Quem nos criou foi Ele. E se nós estamos aqui com um propósito. E que propósito é? Glorificar o nome do Senhor. E de que forma nós glorificamos o nome do Senhor, irmão Agenor? Servindo a Ele, pregando o Evangelho, sendo exemplo por onde nós andamos, carregando o legado do Evangelho, aleluia. Mas muitas vezes nós também colocamos a Deus dificuldades em não ser pessoas dispostas a carregar e pregar esse evangelho por conta dos nossos pecados. Pecados que carregam a sua vida, que caminham com você há muitos anos e que você acha que não é possível se libertar deles. Pecados que mesmo você na igreja orando, pedindo, você não consegue se libertar. Aquelas más amizades, as más influências, as coisas erradas no trabalho, de repente, que você sabe que não é certo, mas você continua a fazer. Você se preocupa porque se você sair, você não vai ter um emprego. Ou talvez você se preocupa que se você deixar aquela amizade ou aquela pessoa, você vai ser para sempre infeliz. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aquele que precisa te perdoar, Ele já te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que está se passando aí. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, mas se tem um Deus que conhece até o íntimo da sua alma, Ele está aqui passando no nosso meio, Ele conhece a nossa realidade. Olha o que foi que Agostinho disse, meus irmãos: Deus não apenas perdoa e esquece os nossos atos vergonhosos, mas transforma até mesmo a escuridão em luz. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo os nossos pecados. Por isso essa noite sinta-se livre, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. O pecado não vai mais te aprisionar, o pecado não vai mais te julgar, te apontar, porque o Espírito Santo está passando no nosso meio essa noite, está firmando aliança com vocês em nome de Jesus, para que a partir de hoje nós continuemos a caminhar firme
firmes no Senhor Jesus. Glória a Deus. O versículo 4 diz, ou melhor, o versículo 1 do capítulo 4: conjuro-te, depois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Quando Paulo escreve a Timóteo pedindo para que ele pregue a tempo e fora de tempo, ele está dizendo, meus irmãos, que Timóteo precisa estar sensível às oportunidades. Não é pregar apenas no espaço da igreja, mas é por onde for. E não é só sair pregando de forma desenfreada ou sem saber o que fazer, mas é pregar com longanimidade, é pregar com paciência. E o que há paciência, irmão Agenor? Paciência é fruto do Espírito. Nós só teremos êxito nessa missão se nós andarmos no Espírito. Hoje eu creio junto com vocês que o Senhor também está derramando sobre nós desse fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade. O Senhor está sobre nós, meus irmãos, nos tornando capazes e habilitados para cumprir o seu ide em nome de Jesus. Mas Paulo também, já estou quase terminando. Eu gostaria de pedir a ajuda dos meninos aqui, o Ian, meu amigo, por gentileza, aqui no teclado. Paulo também adverte a Timóteo que haverão dificuldades e lutas. Foi lido aqui antes, mas eu gostaria de refazer essa leitura com vocês. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Isso é uma realidade nos nossos dias, meus irmãos. Isso é uma verdade nos nossos dias. O problema é que muitas vezes nós estamos sendo essas pessoas. Nós em que dizemos que somos piedosos sem ser. Nós é que somos amantes de nós mesmos. Muitas vezes a realidade é que nós somos esses presunçosos. Somos nós quem levantamos calúnia contra o nosso irmão. Agenor, pelo amor de Deus, eu não vim aqui para ouvir isso. Mas, meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus, que ela serve para nos corrigir, mas que ela também serve, meus irmãos, ela dói. É uma coisa, meus irmãos, que eu sei que nos incomoda, mas é porque algo precisa ser consertado. E essa noite nós não viemos aqui em vão. Todo mundo tem alguma coisa para fazer, eu tenho certeza. Mas o Espírito Santo quem nos traz aqui, porque ele precisava nos falar isso. Mas essa noite, mesmo diante de todas essas dificuldades, nós temos modelos a seguir, nós temos referências, nós voltamos às Escrituras, nós recebemos, meus irmãos, um chamado do próprio Deus de trazer e continuar com esse legado. Nós temos alguém que confia em nós para que nós sejamos essas pessoas. Mas, meus irmãos, eu também quero dizer para vocês que vale a pena permanecer no Senhor. Vale a pena, tu porém permanece naquilo que você aprendeu. Como diz o irmão Marco Teles, eles podem, você não. Agenor, mas eles estão fazendo. Eles podem, você não. Agenor, mas eu estou igual a Asaf. Eu estou olhando para os maus se beneficiarem e prosperarem. Eu estou olhando para os ímpios e eles só se dão bem. Os meus pais estão quase se desviando, os meus pés estão quase se desviando, Agenor. Mas assim como Asaf, você escolheu vir ao templo, aleluia. E é aqui que o Senhor nos faz entender que aquilo que Ele tem para nós vai muito além do que nós imaginamos, do que nós pedimos.
Vale a pena continuar obediente. Vale a pena continuar fazendo certo. Vale a pena continuar servindo ao Senhor. Ainda que os outros façam, ainda que os outros mintam, ainda que aparentes oportunidades estejam sendo perdidas, mas o Espírito Santo está dizendo a você essa noite: não abra mão da minha presença, não abra mão da fidelidade que você tem comigo, não abra mão da nossa aliança. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque, meus irmãos, quando nós trabalhamos para Ele, o Senhor também trabalha por nós. Aquilo que nós não podemos fazer, eu creio que Ele está fazendo agora por nós. A porta que não foi aberta, quem está preparando é Ele. Tenha um pouquinho de paciência, confia nele. O negócio difícil é esperar. O negócio difícil é esperar. Mas creia que Ele virá. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Quando você se sentir abatido, cansado, você não já resiste mais às investidas do inimigo. Tu, porém, mantém-se naquilo que você aprendeu. Você vai se lembrar do dia de hoje. Você vai lembrar das pessoas que estão orando por você. Você vai se lembrar do compromisso que você fez com Jesus Cristo. E você vai permanecer firme, firme, firme em nome de Jesus. Evite conversas inúteis e profanas. Paulo disse a Timóteo no capítulo 2, versículo 16. Fuja dos desejos da mocidade, como diz o capítulo 2, versículo 22. Mas olha o que é que está dizendo o versículo de número 5 do capítulo 4. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deus, Ele tem uma carreira proposta para mim e para você. Não abra mão em nome de Jesus daquilo que Ele preparou para você. Hoje é um dia em que o Senhor nos alerta a não sair do caminho. Mas hoje também é o dia que Jesus está te trazendo de volta para o caminho, de volta para o propósito. Este é um dia para quem nunca teve um direcionamento, quem ainda não tinha, estava cego, estava perdido, não sabia para onde ir. Você veio ao lugar certo. Jesus está te dando um caminho, Jesus está te dando uma direção. Que direção é essa, irmã Genô? Carregar o legado do Evangelho. Os nossos avós pregaram, os nossos pais pregaram, e agora nós somos os pregadores. Nós somos a geração que estará pregando o Evangelho. Estão dizendo que vocês não pregam, estão dizendo que vocês só querem saber de internet, estão dizendo por aí que vocês não se importam mais com as pessoas, vocês não têm mais empatia com os outros, vocês só querem saber de relacionamentos à distância, de falsos perfis, falsos sorrisos. Mas eu estou essa noite aqui pregando para uma geração que Deus tem levantado para ser arautos de Deus nessa terra, pessoas que vivem o Evangelho, que conhecem, que estão vivendo e que serão pregadores dessa palavra. Deus está te chamando, Timóteo. Sim, você é Timóteo. Eu só conheço um, que é o filho do meu amigo Jeves, e ele ainda é muito pequenininho. Mas eu acho que o Jeves já deve ter dado uns 14 livros para o menino. Ele é um bebezinho, ele gosta de ler. Mas ainda não chegou o tempo dele de pregar o Evangelho. O Timóteo no qual o Espírito Santo está falando essa noite aqui são vocês. Sou eu. Peço, por gentileza, que você fique de pé. Nós vamos fazer uma oração. Deus está te chamando, Timóteo. Venha assumir essa herança, o legado do Evangelho. Eu gostaria de saber se tem alguém que ouviu essa palavra e sentiu-se tocado pelo Espírito Santo e reconhece que precisa voltar a esse caminho, reconhece que precisa estar mais próximo de Deus. Há muito tempo estava na igreja, estava caminhando, estava servindo ao Senhor, mas não tinha um destino, não tinha um horizonte.
não sabia o que fazer, parecia que estava rodeado de gente, mas se sentindo sozinho. Mas essa noite o Deus da missão está dizendo: eu sou teu amigo, eu te acompanho, eu estou em você, eu quero viver com você, eu sou o teu melhor amigo, sou eu quem vou te direcionar, sou eu quem vou dizer o caminho por onde você deve ir. Eu colocarei as palavras na tua boca. Se o teu coração está queimando a ponto de você não resistir ao chamado do Espírito Santo, não perca a oportunidade. Vem aqui, Ele te chama. Vem nessa noite, Ele te chama. Imaginou, eu reconheço que eu preciso estar mais próximo dEle. Eu não sei o que fazer, mas eu quero compartilhar do Evangelho. Agenor, você não sabe as decepções que eu já sofri por causa desse Evangelho. Vocês se lembram de Jeremias? Jeremias, lá no capítulo 20, a palavra diz que Jeremias estava sendo humilhado. Os seus irmãos não queriam ouvi-lo, seus pais não queriam ouvi-lo, seus amigos. A palavra dele não era aceita no meio do povo. E chegou um momento que ele considerou não pregar mais a palavra. E ele disse ao Senhor: Senhor, não vou mais pregar. As pessoas não me ouvem. Eu estou sofrendo demais. Eu já fui preso, eu já sofri. As pessoas levantam mentiras contra mim. Eu não vou mais pregar essa palavra. Mas o mesmo Jeremias diz: mas Senhor, quando eu tomei essa decisão, parece que tinha um fogo cerrando os meus ossos, que eu não resisti. Eu não resisto ao teu Espírito, eu não resisto a pregar a tua palavra. Eu creio que esse Espírito Santo está cerrando ossos de jovens essa noite. Não perca a oportunidade, Ele te chama, Timóteo, vem, venha, venha. Glória a Deus. Se tem mais alguém, nós já vamos orar. Mas não perca essa oportunidade. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor. Senhor, estou distante, faz tempo que estou distante da tua casa. De repente você veio essa noite a um convite. O convite de alguém, de um amigo. Mas o amigo que verdadeiramente convidou foi Jesus Cristo. Ele apenas usou o teu colega. Vem aqui se reconciliar com Jesus onde você estiver. Agenor, nunca aceitei a Jesus. Ele te convida, Ele te aceita essa noite. Vem aqui. Jesus te ama. Jesus quer de novo te trazer para perto. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Nós já vamos orar. Venha, venha, venha. Desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo essa noite. Sinta-se dependente desse amor, porque se não fosse Ele, nós morreríamos. Ele está te convidando a este lugar na sua presença. Seja renovado essa noite no Espírito Santo. Volte a falar em línguas estranhas. Seja renovado essa noite em nome de Jesus. Se tem alguém aqui também que não é batizado no Espírito Santo, se você crer essa noite, o Espírito Santo quer te batizar aqui. Ele quer te fazer viver uma nova experiência nele. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo essa noite. O Espírito que convence, que anima. O Espírito que nos abraça. Olha o que esse Espírito tão bendito faz com a gente. Me enxergou, me enxergou, me enxergou. Cante isso. Olha o que Ele tem feito por você. Seja grato essa noite. Venha para Cristo, venha para Cristo.
Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esse momento. Santo Deus, nós te louvamos e bendizemos por esse dia. Dia este que o Senhor reservou para que pudéssemos ouvir a Tua palavra. E que pudéssemos, Senhor, mais uma vez, reafirmar, Jesus, e entender a importância do legado do Evangelho que tem sido deixado. Jesus, nós somos os jovens, nós somos a geração, nós somos as pessoas que assumimos esse legado de compartilhar o Evangelho. Senhor, nós continuaremos a missão de propagar o Teu reino, de alcançar o perdido até que o Senhor venha. Jesus querido, muitos corajosos vieram aqui à frente essa noite. Pai querido, eu te peço por Tua misericórdia, que o Senhor Jesus venha novamente encher os seus corações, Jesus, trazendo de novo coragem, ousadia, ânimo, que a Tua presença seja real nos seus corações, agora mais do que nunca. Senhor, desperta-os na madrugada. Jesus, faz que eles se voltem para a Tua palavra, para que eles voltem a momentos devocionais. Jesus, se eles vieram essa noite aqui à frente, é porque eles sentem a necessidade de ser essas pessoas que compartilham o Teu Evangelho. Assim, Senhor, usa cada vida, que eles possam fazer a diferença no seu contexto social, dentro da sua família, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Jesus, que por onde eles passarem, que as pessoas possam olhar para todos eles e dizerem: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Jesus, que essa juventude seja cheia do Teu Espírito, que nós sejamos aptos, Pai, que nós estejamos habilitados em Ti para sermos os pregadores do Teu Evangelho. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Nós te clamamos essa noite, e fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem que essa noite vocês sairão melhores do que chegaram? Quantos creem nisso? Derrama a Tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a Tua glória, derrama a Tua glória. Meus irmãos, Enche-me, Deus, enche-me. seja cheio do Espírito Santo. Enche-me, Seja cheio do Espírito Santo. enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Eu vou encerrar, meus irmãos, mas eu só preciso liberar essa palavra a todos nós, a todos vocês nessa noite. Se nós cumprirmos com êxito essa missão, nós teremos propriedade para dizer como Paulo, porque no versículo de número 6, ele está concluindo aquela carta a Timóteo. Ele diz: Timóteo, eu já te instruí, eu já disse tudo o que precisava, porque eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, mas eu guardei a carreira, ou melhor, encerrei a carreira e guardei a fé. Eis que uma coroa de justiça me está reservada, e eu estarei recebendo ela do justo juiz que vai me entregar naquele dia. Mas não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Se nós somos pregadores do Evangelho, nós dizemos: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Se nós carregarmos o legado do Evangelho, o céu nos espera, em nome de Jesus. Até transbordar.
Seja renovado em nome de Jesus. Seja capacitado em nome de Jesus. Seja cheio da graça de Deus nessa noite. Quantos ouviram a voz